Shabbat Shalom, Shalom a todos os ouvintes aqui do programa Emanuel Deus Conosco. Estamos entrando ao vivo agora pela Rádio Banda 1 FM 92.7. E você nesta manhã é o nosso convidado especial a ficar conosco até as 10 horas da manhã. Das 9 às 10 horas da manhã, nós vamos meditar num tema de uma mensagem muito bonita para o seu coração. O que você necessita ouvir? Hoje o Eterno preparou uma palavra abençoada para você. Nós vamos meditar no Salmo, no Terrilim 56, versículo 8, que diz, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão todas elas registradas no teu livro. Nós vamos meditar neste Salmo, capítulo 56. E o tema do programa, há lágrimas que você esconde dos outros, mas que Deus nunca deixou de ver. Deus, Ele vê cada lágrima, Ele conta cada lágrima nossa. Cada sofrimento, cada tristeza estão descritas por Deus e escritas no seu memorial eterno. Deus tem um memorial, Ele anota cada uma delas. Então eu quero convidar você nesta manhã a ficar conosco. Vamos meditar na palavra de Deus juntos? Essa é a verdadeira revelação. Eu convido você então a ficar conosco. Vamos fazer uma oração de fé? Vamos orar nesta manhã para iniciar o programa Emanuel? Pai santo e eterno, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o teu nome, Senhor. Com alegria estamos na tua presença. Mais um sábado, Pai, e queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, por intermédio do programa Emanuel. Não aquilo que queremos, Pai, mas aquilo que necessitamos ouvir. Que nesta manhã o Senhor venha visitar o coração de cada um dos teus filhos que nos acompanha pela rádio, pelo site, pelas plataformas digitais, que sejam visitados e assistidos em suas necessidades. Que a bênção do Senhor os alcance, Pai, neste momento. Visita-os, Pai. Traz sobre cada coração a tua paz, a tua alegria. Que o Senhor, Pai, do início ao término do programa venha estar no centro. Que o Senhor, Pai, venha estar no controle, na direção do programa. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, é o que pedimos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Tema do programa, há lágrimas que você esconde dos outros, mas que Deus nunca deixou de ver. E Deus, Ele anota cada uma dessas lágrimas. Nós vamos meditar no Salmo 56, hoje, um salmo abençoado para a minha vida e para a sua vida. Mas, antes de nós ouvirmos um louvor, vou falar sobre os 2 livros hoje do sorteio do programa. Finalzinho do programa, nós vamos estar sorteando para um ouvinte 2 livros. Segredos para uma oração poderosa, Desvende os mistérios da oração, e o outro, Vivendo o propósito. 2 livros abençoados, e eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito, porque são 2 livros que eu já li. Esse aqui, Vivendo o Propósito. Esse aqui eu comecei a ler, não terminei ainda, mas eu vou terminar. Então são 2 livros muito bons. Você quer participar? Ligue aqui na rádio 3264-2018, ou então você que está aí do outro lado na plataforma digital, minha filha vai anotar o seu nome. Só você falar: olha, missionária, coloca o meu nome no sorteio que eu quero participar. E se você for de outra cidade, nós enviamos pelo correio, tá bom? Interessante, irmãos, que este Salmo de Davi, ele foi escrito num momento de grande medo que o salmista, que Davi, ele estava vivendo. Quando ele foi capturado em Gate pelos filisteus, e até mesmo, depois nós vamos ver, onde está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 21, que o salmista, que Davi, ele se fingiu de louco para que ele pudesse sobreviver. Então, o tema central desse salmo é a confiança inabalável em Deus. Quando nós estamos expostos diante de perigos, de sofrimentos extremos, nós precisamos ter esta confiança inabalável no Eterno. Olha só o que diz o Salmo. Já contaste os meus passos de errante, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Imagina,
o Eterno recolhendo as nossas lágrimas, né? E as lágrimas, irmãos, de um justo, ela tem poder. Há muitas orações que são lágrimas derramadas. E aqui o salmista, ele diz que o Senhor recolhe essas lágrimas no seu odre. E o Eterno também, depois nós vamos ver lá no livro do profeta Malaquias, que ele tem um memorial, e nesse memorial ele anota cada lágrima, cada sofrimento, cada dor. Deus se lembra da nossa tristeza e dos momentos de angústia que nós passamos, das nossas lágrimas, e recolhe elas no odre. Então Deus jamais, ele ignora a nossa tristeza, as nossas lágrimas. As lágrimas que derramamos são registradas pelo Eterno. Será que eu estou falando nesta manhã com alguém que tem chorado, que tem clamado aos pés do Senhor e tem derramado as suas lágrimas? Saiba que, se assim o for, essa mensagem é para você. Então fique aí que Deus vai falar com você através da palavra. Nós vamos então ouvir um louvor e eu retorno para a meditação da palavra. Enquanto isso, você que está aí nos ouvindo, compartilhe a live, marque amigos, para que outras pessoas também venham ouvir o tema de hoje. Através da sua vida você pode abençoar alguém, simplesmente pelo fato de você compartilhar, de você convidar alguém para ouvir a mensagem com você. Amém? Então vamos adorar a Deus e eu já retorno. Quanto tempo mais viverei aqui? Quanto tempo mais vou esperar? A noite fria está, a saudade aumenta mais daqueles que lembram de alguém que se foi. Falta amor, falta esperança, falta união e falta paz. Só o amor de Deus vai confortar nossa vida. Só o amor de Deus pode nos dar esperança. Só o amor de Deus nos dará força para esperar um novo lar. Quanto tempo mais viverei aqui? Quanto tempo mais vou esperar? A noite fria está, a saudade aumenta mais naquele
Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. 9h13. Momento de reflexão. Graças a Deus. Nós vamos então meditar hoje no Salmo 56, um salmo abençoado, em que Deus vai falar conosco, amém? Você que precisa de uma resposta de Deus, fique conosco que Deus vai falar com você. O Salmo 56, irmãos, ele é o segundo salmo de ouro. O primeiro salmo é o Salmo 16, e estes salmos, eles são muito parecidos. Até mesmo o final deles mostra a presença alegre, que está tudo resolvido, está tudo certo. E eles terminam com agradecimento, né? Então, irmãos, quando os filisteus eles prenderam Davi em Gate, a palavra do Senhor nos diz que ele estava como uma pomba na mão dos estranhos. E ele conseguiu fugir, e depois ele registra, né, com gratidão, esta fuga dele. Ali ele relata no Salmo 56 o que acontece. Então nós temos algumas divisões nesse salmo. O versículo 1 e 2, Davi, o salmista, ele mostra o seu lamento. Nos versículos 3 e 4, ele declara sua confiança no Eterno. E nos versículos 5 e 6, ele volta à lamentação, ele volta a lamentar. E nos versículos, né, que ele está rogando com esperança fervorosa, já são os versículos 7 até o 9. E ele canta um cântico de gratidão no finalzinho, nos versículos 10 a 13. Então, irmãos, nós aprendemos com este salmo que a fé, ela expulsa o medo, ela expulsa o temor. Lá em 1 Samuel, no capítulo 21, no versículo 10 a 15, nós vamos ver estes sentimentos de Davi. Deixa eu fazer a leitura aqui, para você entender qual que era o momento histórico que isso estava acontecendo na vida do salmista, na vida de Davi. Vamos lá, versículo 10, 1 Samuel, versículo 10, capítulo 21, versículo 10. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu que mataste no vale de Terebinto, está ali, embrulhada no manto atrás do éfode. Se quiseres, toma, não há outra aqui. Davi disse: não existe outra igual, dá-me. Naquele dia levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não era ele, para com ele que cantavam as danças? Saul matou milhares, mas Davi miríades. Davi considerou essas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Então ele se fez de insensato. Diante deles fingiu-se de louco nas suas mãos e tamboreava todos os batentes da porta e deixava a saliva escorrer pela barba. Aquis disse aos homens que o serviam: bem vedes que este homem está louco? Por que o trouxeste à minha presença? Será que tenho eu falta de loucos para que me trouxesses mais este, para me aborrecer com suas doidices? Vai ele entrar na minha casa. Vou ler até aqui somente o capítulo 21. Então Davi ele estava se fingindo de louco para que ele não pudesse ser morto pelos filisteus. E quais são os seus sentimentos nesta manhã? Quais são os seus sentimentos hoje? Como estão as suas emoções? Será que você tem passado muitas noites sem sono? Muitas horas passadas em angústia, lamentando? Será que as suas lágrimas estão sendo gastas na presença de Deus? O que está acontecendo com os seus sentimentos? Vamos fazer a exposição da palavra, vamos fazer a leitura dela e nós vamos começar a ministrar o seu coração. Aquilo que você está aí para ouvir da parte de Deus.
A tradução dessa Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Do mestre de canto sobre a opressão dos príncipes longínquos de Davi, a meia voz, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem piedade de mim, ó Deus, pois me atormentam o dia todo, me oprime um combatente. Os que me espreitam o dia todo me atormentam, são muitos os que do alto me combatem. Num dia em que eu temo, eu confio em ti. Olha só que lindo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, jamais temerei. O que pode um mortal fazer contra mim? Todo dia eles torcem a minha causa, seus pensamentos todos são um mal contra mim. Eles se reúnem, se escondem, observam os meus passos, espreitando com avidez a minha vida. Rejeita-os por causa da iniquidade. Ó Deus, derruba os povos com a tua ira. Já contaste os meus passos de errante, recolhe minhas lágrimas em teu odre, e meus inimigos recuarão no dia em que eu te invocar. Bem sei que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Yahvé, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio, jamais temerei. Que poderia fazer-me o homem? Mantém os votos que te fiz, ó Deus. Cumprirei a ti as ações de graças, pois lembraste minha vida da morte, para que eu ande na presença de Deus, na luz dos vivos. Amém. Aqui, nessa mensagem do Salmo 56, nós já vemos que o salmista, o poeta, que Davi, ele já começa com um apelo. Ele começa dizendo assim, ó, tem piedade, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele já começa com um apelo. E somente um Deus misericordioso, um Deus benigno, poderia colocar a salvo Davi na situação que ele se encontrava. Somente o Eterno poderia esmagar os inimigos diante de Davi. Então, nós vemos o Deus Todo-Poderoso que temos quando clamamos, quando buscamos. Elohim tem todo o poder e todos nós podemos contar com Ele em momentos de angústia, em momentos de aflição, em momento que salta o desespero do nosso coração. Nós temos um Deus que nos ajuda. Então, o medo de Davi, ele se transforma em confiança absoluta no decorrer de todo este salmo. Quando nós formos lendo todos os versículos, nós vamos ver que aquele medo vai se transformando em meditação, em confiança. Ele ali, falando ao seu coração, ele vai adquirindo essa confiança, ele meditando, né? Porque quando nós olhamos aqui, não foi a primeira vez que Davi se viu encurralado. Davi já havia passado e passou por muitas outras fases na sua vida de perseguição. Seu filho, Absalão, o perseguiu, Saul o perseguiu. E nesse momento aqui, então, ele estava temendo contra os filisteus. Então, o medo e a perseguição terminam com uma fé inabalável em Deus. A fé que Davi teve, que ele tinha no Eterno. O salmista aqui no versículo 3, ele diz, os que me espreitam o dia todo me atormentam. Imagina, você está à mercê de alguém que fica o dia todo te observando, te espreitando, vendo cada um dos seus passos, o que você vai fazer. Era essa situação que Davi se encontrava. Em outra versão, nós vemos a palavra continuamente, que continuamente alguém estava ali espreitando ele. Mas no original hebraico, irmãos, esta palavra continuamente, nós vemos a palavra todo dia, como está escrito aqui na Bíblia de Jerusalém. Então, muitos eram os inimigos do salmista. E ele precisava da ajuda do Eterno. Somente o Eterno poderia ajudá-lo. Aqui, ó, diz os que me espreitam. Então, no hebraico, literalmente, significa vigilantes. Então, eles olhavam para o salmista com os olhos fixos, vigiando o salmista. Eles estavam tentando ter uma oportunidade para ferir Davi, para poder matar Davi. E ele diz aqui, ó, os que me espreitam o dia todo me atormentam. São muitos os que do alto me combatem. Me combatem, literalmente, no hebraico,
O significado tem me devoram, como se fossem animais selvagens à procura de uma presa, querendo colocar uma presa numa emboscada para poder matar aquela presa. E quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim ao longo da nossa caminhada? Os inimigos conspiram contra nós e nós ficamos sem defesa. Mas se lembre que a nossa defesa é o nosso Deus, Elohim. Nosso Deus, Ele é a nossa defesa. Versículo 4. No dia em que eu temo, eu confio em Ti. Olha só, que lindo o que Davi fala. No dia em que eu temo, eu confio em Ti. Então, Elohim era capaz de controlar todos os sentimentos do salmista. E o salmista também permitiu que o Eterno controlasse. Ele tinha essa confiança que Elohim iria ajudá-lo. Algumas pessoas, né, irmãos, em momento de perigo, elas entram em pânico. E, se eu não me engano, acho que é no Salmo 107, eu não tenho certeza, me fugiu da memória agora, que fala que quando nós estamos no momento de perigo, esvai toda a nossa sabedoria, né? Nós ficamos sem saber o que fazer. É como se estivéssemos à deriva. Então é uma reação comum de todos nós. Não sabemos o que agir, o que fazer. Então aqui no original hebraico, literalmente diz, naquele dia. Se nós fizermos um paralelo entre os primeiros versículos, nós vemos que, então o salmista, ele corria perigo diariamente, todo dia. Mas diariamente também, o Eterno era capaz de controlar os temores do salmista. Amém? Então o Eterno, Ele também quer controlar os sentimentos que estão aí no seu coração, que estão te aterrorizando, que estão trazendo temor para você. Então o Eterno, Ele vai controlar esta situação. A confiança em Deus é o melhor antídoto para isso. E nós precisamos confiar nele se queremos ser socorridos. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz que no perfeito amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando nós compreendemos este amor incondicional de Deus, este amor que Ele tem por mim, por você, nós sabemos que Ele também está nos guardando, nos protegendo. Então, nós não precisamos temer os acontecimentos futuros. O medo desaparece, o medo do castigo desaparece, porque o amor perfeito, ele traz confiança. O amor perfeito, ele traz essa segurança que nós precisamos. E nós só vamos receber esta segurança de Deus, do nosso Deus. Estamos seguros na mão do Eterno. Ele é a nossa salvação. Será que nesta manhã você pode declarar isso? Eu estou segura nas mãos de Deus. Ele é a minha confiança, Ele é a minha salvação. Não temerei. E, prosseguindo, versículo 5, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, jamais temerei. O que pode um mortal fazer contra mim? O que pode um ser humano fazer contra mim? Então, se a confiança do salmista estava em Elohim, ele sabia que ele não precisaria temer. E ele pergunta aqui, o que me pode fazer um mortal? O que me pode fazer a carne contra mim? O que pode um mortal fazer contra mim? Irmãos, nenhum mal, nenhum dano chega até a nossa vida sem a permissão de Deus. Nada, nem ninguém pode nos afligir sem a permissão do Senhor. Então, o salmista, ele não estava olhando para o fim da estrada com medo da morte, porque a confiança dele, ele já havia demonstrado essa confiança quando ele disse, não temerei, eu confio em ti. Então, ele não tinha esse medo de morrer, mas a atitude dele era uma atitude de paz e de confiança. Ele estava dizendo que ele confiava no Senhor. E assim, o medo foi diminuindo o seu coração. E muitas vezes na nossa vida também quando nós começamos a declarar que nós confiamos em Deus,
o medo vai saindo do nosso coração. Nós vamos deixando o medo ir embora. Vai para lá, medo. Sai do meu coração, vai embora. Aqui não é o seu lugar. Aqui no meu coração só habita a confiança que eu tenho no Senhor. Meu Deus. Então, bem-aventurado todos aqueles que confiam no Senhor. Se você confia no Senhor, nem o mal, nada, nem ninguém pode chegar até a sua vida para poder te afligir. E mesmo que, se houver uma permissão do Eterno, você sairá vencedor. Amém? Os hebreus, eles tinham um certo receio, um certo medo da morte, mas da morte prematura. Mas eles confiavam na palavra, né, expressa na lei, que se eles obedecessem aos mandamentos, eles teriam uma vida longa. E a verdade é, irmãos, que quando nós andamos no caminho do Senhor, quando nós cumprimos os mandamentos, né, até mesmo quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias na terra são aumentados. Nós estamos sendo guardados e protegidos pelo Eterno. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 21, versículo 1, diz assim, Devarim, né? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, aqui para eles, né? E para nós também, se nós cumprirmos os mandamentos, as leis, as ordenanças do Senhor, nós seremos abençoados, seremos um povo próspero. Do versículo 6 até o versículo 10 do Salmo 56, nós vamos ver aqui um apelo do salmista pedindo vingança. Vamos ver o versículo 6. Todos os dias eles torcem minha causa, seus pensamentos são mal contra mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha Deus, todos os dias eles estão tentando fazer com que eu sofra assaltos, né? Tentando me aterrorizar. Os ímpios estão contra mim. Então esses homens ímpios, eles estavam distorcendo as palavras de Davi e também estavam buscando prejudicá-lo. O medo dele, que foi substituído pela confiança em Deus, é algo tão maravilhoso que nós temos que tomar como exemplo. Aqui avançando, diz que a Septuaginta e a Vulgata também, eles dão outro sentido a essa frase. Todos os dias eles torcem a minha causa. Foi o que lemos, né? Então ficaria assim, eles amaldiçoam as minhas palavras. Eles desprezam as minhas palavras. Nós vemos aqui um abuso de linguagem, que é muito comum nos Salmos. Este abuso de linguagem. E a segunda parte deste versículo diz assim, os seus pensamentos todos são mal contra mim. Existem pessoas que ficam o tempo inteiro pensando coisas ruins. O coração fala, né? A boca fala o que o coração está cheio. Coração, pensamentos estão ligados. Então, irmãos, quando algo ruim vier de encontro à sua vida, fazer você sofrer, ficar pensando naquilo, elimine com a confiança em Deus. Ore, busque a presença. Então, a figura simbólica que nós encontramos aqui, como eu já disse, é como de animais em uma emboscada. Ou seja, eles estavam ali à espreita do salmista, tentando de todas as formas destruí-lo. Olha só o que diz. Eles se reúnem, se escondem, observam meus passos, espreitando com avidez a minha vida. Ele estava numa emboscada, não é verdade? Ele estava sem saída. Eles se reúnem, se escondem, observam os meus passos, espreitando com avidez a minha vida. E daí ele fala, rejeita-os por causa da iniquidade, ó Deus, derruba os povos com a tua ira. Mas será que aqueles homens escapariam da ira, né, do nosso Deus? Será que eles escapariam da punição pelo que eles estavam fazendo? A Revised Standard Version, ela dá ao original hebraico uma distorção diferente, porque diz assim, ó, recompensa-os pelo crime deles. As versões antigas, irmãos, elas apresentam conjecturas diferentes também. Mas eu gostei muito
de um comentário que eu vi de Elicote. Uma conjectura dele. Ele estava conjecturando e ele diz assim, ó: pela iniquidade tu lhe retribuirás. Então quer dizer que o homem ímpio é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos nós vamos colher. E aquele que semeia ventos, colhe o quê? Colhe tempestades. Aquele que maquina o mal virá sobre ele. Nós temos muitos exemplos bíblicos sobre isso. Mas não podemos nos esquecer do Salmo 89, versículo 14 e 15, que diz que juízo e justiça é a base do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão diante da sua face. Então, o juízo e a justiça pertencem ao nosso Deus. E quando nós dizemos aqui, né, que Deus está irado, nós usamos um termo antropomórfico, atribuindo a Deus característica humana. Toda vez que nós atribuímos a Deus uma característica humana, é antropomorfismo. E nós usamos também o antropopatismo, quando nós atribuímos a Deus emoções humanas. Isso nós vamos ver muitas vezes ao decorrer dos Salmos. Olha só o que Orígenes ele diz a respeito deste versículo que lemos. Afirmar que o julgamento divino é apenas retribuição, sem nenhum elemento de restauração, é condescender diante de uma teologia inferior, fecha aspas. Então, irmãos, cabe a Deus o julgamento dos homens perdidos, dos iníquos, dos ímpios. Vamos prosseguir, versículo 9. Já contaste os meus passos de errante, recolhe minhas lágrimas em teu odre. Este que é o versículo-chave do tema do programa. Vou ler novamente. Já contaste os meus passos de errante, recolhe minhas lágrimas em teu odre. Literalmente aqui, perambulações. É como se fosse um homem que ele estivesse andando para lá e para cá, de um lado para o outro, perdido em seus pensamentos, né? Como se ele estivesse se movimentando para lá e para cá, os meus passos de errante. A ansiedade era tão grande que muitas vezes nós nos vemos assim, andando de um lado para o outro. Num caso de desespero também, nós nos colocamos a caminhar, sem saber para onde ir. E se esse também fosse o caso de um homem agitado, e por que não esses pensamentos sobressaírem sobre alguém que está em seu leito, em sua cama, perdendo o sono durante a madrugada? O sono se esvai. Essas perambulações, né? Noites sem sono, passadas em angústia, com medo, o choro vem. E o nosso choro deve ser gasto na presença de Deus. Você já passou assim um espanto noturno, um terror noturno, uma notícia que você recebeu, uma preocupação, e você ficou ali sem sono? Ore, vá para a presença do Pai. Se ajoelhe, e se você não tiver palavras, chore na presença dele, porque para ele a lágrima tem muito sentido. Wieser diz: o sofrimento, por assim dizer, é capital investido com Deus, registrado por ele e auferido por ele. Então, cada sofrimento, cada momento de tristeza, de angústia, de dor, de medo, de desespero, o Eterno está vendo. Ele vê tudo, irmãos. Ele está vendo as nossas lágrimas. Ele está nos observando. Assim como o inimigo também, aqui no Salmo, estavam à espreita de Davi, estavam vigiando, estavam observando. Escondidos ali olhando, o nosso Deus também, Ele está nos observando. Então, o Eterno tem ternas misericórdias em momento de sofrimento nosso. E ainda Ele recolhe as nossas lágrimas num odre. Essa aqui, irmãos, ela é uma alusão antiquíssima, porque quando nós começamos a estudar os outros povos, principalmente os gregos e os romanos, eles recolhiam as suas lágrimas dentro de frascos de ágata, de sardônica. Também colocavam ali junto ao túmulo dos entes queridos. As lágrimas que eram derramadas, muitas vezes eram enterradas com o seu falecido, com o morto. Então, essa é uma alusão. Mas
este frasco que o salmista diz aqui, ele é um odre, né? Ele fala, ele relata que o Senhor está registrando as nossas lágrimas, que Ele está recolhendo elas, que Ele está registrando cada uma delas. Malaquias, profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 16, ele fala assim: mas aqueles que temem a Iavé dirão um ao outro, Iavé prestou atenção e ouviu. Foi escrito diante dele um livro memorial em favor daqueles que temem a Iavé e pensam em seu nome. Então, existe um livro memorial em que tudo é relatado. Cada choro, cada angústia, cada lágrima. Olha só como são preciosas nossas lágrimas diante do nosso Deus. E Deus vê o sofrimento do justo quando ele está na mão dos ímpios. E ele reverte essa situação assim como ele fez com Davi. Ele reverteu a situação que Davi estava passando. Então as lágrimas do justo, de certa forma, têm poder. E o Eterno, ele guarda com carinho cada uma dessas lágrimas. Deus se importa profundamente com o sofrimento emocional que nós passamos, porque o emocional, ele abala tudo. Se você não está bem emocionalmente, ele abala toda a sua vida. Até mesmo doenças psicossomáticas vêm no nosso físico devido a problemas emocionais. Quando eu oro pela área espiritual, pela área familiar, pela área sentimental, oro pela emocional, oro pela área financeira, material. Todas as áreas nós temos que olhar. Nós temos que olhar pela nossa área, orar pela nossa área emocional, irmãos. Porque muitas vezes estamos passando tantas batalhas internas, até dentro de nós mesmos, que o outro não sabe. O outro não vê, mas Deus vê. Deus vê o que você está passando. Então o choro é como se fosse uma oração que comove o coração de Deus. Ele guarda o nosso choro com carinho. Salmo capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam em lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Sem dizer ainda Apocalipse 21, 4, né? Que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, que não haverá choro, nem dor, nem sofrimento algum mais. Então, as nossas lágrimas são importantes para Deus. E é algo que eu sou chorona. Qualquer coisa, eu choro. Já está na minha natureza, na minha personalidade, eu chorar. Eu transmitir minhas emoções através do choro. Se eu ouvir algo que me magoa na hora, eu não consigo me conter, eu já choro. É como se eu estivesse engolindo assim, ó. Sabe quando te dá aquele aperto na garganta e você chora? Vamos continuar aqui, ó, versículo 10. E meus inimigos recuarão no dia em que eu te invocar. Bem sei que Deus está comigo. Esta é uma declaração que nós temos que fazer todos os dias. Bem sei, ó Deus, que tu estás comigo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor está comigo. E os meus inimigos recuarão no dia que eu te invocar. Bem sei que estás comigo. Então o salmista clamou ao Senhor, as suas lágrimas foram tão preciosas diante do Eterno que ele anotou no seu memorial, recolheu elas no odre, teve misericórdia dele. E sabe qual foi o resultado? Você imagina qual foi o resultado dessa história? Os seus inimigos foram forçados a retroceder. Eles retrocederam, porque Deus estava com o salmista. Os seus inimigos retrocederão, porque Deus está contigo. Aonde você estiver ouvindo essa mensagem, continue caminhando em sua fé. São os inimigos que vão fugir da sua presença. Eles que vão retroceder.
O salmista diz: bem sei que Deus está comigo. Então, o Eterno não permitiria que aquele clamor do salmista fosse inútil. Imagina, irmãos, que um choro de uma criança nos comove. Imagina então o choro, nosso choro diante do nosso Pai Celestial. Você acha que o coração dele não vai se comover? Com toda certeza. Ele se comove com as nossas lágrimas. Então aqui, né, Deus agiu em favor de Davi e ele também age em nosso favor. Nós não vamos ter tempo para prosseguir nos versículos que terminam com uma gratidão a Deus, porque eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito sobre o versículo 9 e sobre o versículo 10. Adam Clarke, ele diz assim, abre aspas: o clamor da fé e da oração a Deus é mais temível para os nossos adversários espirituais do que o brado de guerra do índio para seus irmãos selvagens surpreendidos. Então, irmãos, o brado nosso, nosso clamor de fé, o nosso brado de vitória através da oração, ele é temível pelos nossos inimigos. E você tem orado, você tem buscado a presença de Deus? Ou simplesmente você quer que as coisas aconteçam na sua vida se você não tem uma vida de oração? Se você não tem uma vida na presença de Deus, daí é como se você chegasse na presença do Eterno e falasse para ele assim, ó, eu quero, eu preciso, o Senhor vai fazer isso por mim? Irmãos, Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Nós é que temos que ter uma atitude de gratidão a Ele, oferecendo as nossas vidas na presença dEle. E tem pessoas que só entram na presença de Deus quando é para pedir alguma coisa, quando a água chegou até aqui já, ó. Só quando estão passando por lutas, por situações desesperadoras, mas quando tudo está bem, se esquece que Deus existe. Se esquece da leitura da palavra, se esquece da meditação da palavra, não estudam a palavra de Deus. Se você for perguntar algo para alguém, a pessoa sabe tudo sobre futebol, sabe tudo sobre rede social, sabe tudo o que está acontecendo, mas se perguntar algo da Bíblia, a pessoa não sabe. Mas, irmãos, nós precisamos ter e tirar deste versículo aqui muitos princípios para nós. O primeiro que eu coloquei é que Deus está ao lado dos seus e Ele está ao nosso favor. Deus, Ele está ao nosso lado e Ele está ao nosso favor. Quando nós buscamos a Sua presença e choramos na Sua presença, Ele está ali anotando cada uma das nossas lágrimas. Nós alcançamos o favor de Deus. Você quer alcançar o favor de Deus? Busca Ele em oração. Peça para uma pessoa de oração ajudar você. É bom que duas pessoas orem. Uma ora e a outra entra em concordância com a oração. Mas a sua oração tem que ser individual. A outra pessoa, a intercessora, o intercessor, ela não pode simplesmente orar por você as coisas acontecerem. Você tem que fazer a sua parte com Deus. Então, se nós nos atemos a esse princípio, que Deus está ao nosso lado, que Ele está ao lado dos seus, Ele está ao nosso favor, nós seremos vitoriosos. Segundo que eu coloquei, é que em resposta à oração, Deus, Ele fica ao nosso lado. Se você orar, se você clamar como Davi clamou, Deus vai ficar ao seu lado. Talvez você esteja sozinho, mas você e Deus é maioria absoluta. E terceiro passo aqui, quando Deus aparece, os inimigos fogem. Quando Davi declarou sua confiança em Deus, os inimigos retrocederam. Os inimigos vão retroceder. Tem inimigos invisíveis, pessoas que falaram mal de você, pessoas que te caluniaram, inventaram mentiras contra você. Eles vão retroceder. São pessoas que não gostam de você ou de algo que você tem. Não é pelo que você fez, talvez, para a pessoa, mas não, simplesmente não vão com a sua cara. Já ouviu isso? Eu não gosto daquela pessoa, não vou com a cara dela. Então, quando Deus aparece, os inimigos fogem.
Então hoje, todos nós podemos tomar conhecimento disso. Podemos ou não podemos? Com certeza podemos, porque se nós clamarmos, a consequência será que os inimigos vão recuar. Então clame, busque. Este é o momento certo, irmãos. Jó, capítulo 19, versículo 23 diz: Oxalá minhas lágrimas fossem escritas e fossem gravadas numa inscrição. Jeremias, ele era considerado profeta chorão. Oxalá as minhas lágrimas fossem escritas e fossem gravadas numa inscrição. As nossas lágrimas podem sim e são anotadas no memorial de Deus, são recolhidas no odre. Vamos assim usar o termo do salmista nesta manhã. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar? Talvez você, como diz aqui essa palavra, o que falta para você vencer, para os inimigos recuarem a sua confiança em Deus. Então vamos orar? Abra o seu coração, vamos falar com Deus. Pai santo e eterno, ainda na tua presença, te agradecemos, Pai, por esta palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que esta palavra venha florescer, Pai, em nossos corações. Quantas vezes somos, Pai, perseguidos, os inimigos estão à nossa espreita, mas assim como Davi, Pai, que clamou e chorou na tua presença, os inimigos recuaram. Que neste dia, Pai, o Senhor coloque um marco, Pai, na nossa vida. Que possamos todos os dias declarar, Senhor, bem sei que estás comigo. Bem sei, Senhor, que o Senhor está comigo e nenhum mal temerei. Nada, nem ninguém pode me afastar do teu amor. Nem doença, nem enfermidade, nem a morte, nem os inimigos, nem os adversários, nem o homem ímpio. Nada, Senhor, pode nos tocar sem a tua permissão. É como no Salmo, Pai, 91, quando colocamos ali no versículo 1, que se descansarmos, Pai, na tua presença, o Senhor, Pai, nos dará o livramento. Então descansamos, Pai, na tua presença, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós descansamos, Pai, em tua presença. Visita-nos, Senhor, visita o nosso coração, que as nossas lágrimas, Pai, venham todas, Pai, estar diante do Senhor. Cada sofrimento que os teus filhos têm passado, que o Senhor venha tomar conta, Pai. Que o Senhor venha guardar, Pai querido, escondido, Pai, aí no teu odre. Cada lágrima que cai. Ajuda-os, Senhor, abençoa-os. Fortalece a fé, o ânimo, a coragem, Pai, de cada um. É o que eu peço a Ti, Senhor, em oração, em nome de Jesus. Em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Bem sei que Tu estás comigo, ó Senhor. Declare isso, e os inimigos retrocederão. Vamos fazer o sorteio, então, do programa, filha, para que nós possamos estar terminando já os minutinhos finais. Só um minutinho que nós vamos escrever rapidinho e vamos fazer o sorteio.
Graças a Deus. Minutinhos finais do programa. Quero agradecer os irmãos que são mantenedores do programa, amém? Que ofertam com alegria para Deus, para que nós possamos conseguir pagar aqui o estúdio da rádio. E se você quer ser um mantenedor e nos ajudar, estamos há 9 anos no ar. Agora, no mês de junho, vamos completar 10 anos, irmãos, levando a mensagem do Senhor. Começamos no ano de 2016 a transmitir a mensagem através da rádio, estamos até hoje, com a graça de Deus, e toda a glória seja dada a Ele, somente ao nosso Deus. Bendito seja Ele que nos sustentou e colocou pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Se cada um de nós, né, irmãos, fizer a nossa parte, cada um de nós abençoarmos uma obra, a obra de Deus, nós vamos ver essa obra continuar. Vamos fazer o sorteio então para nós encerrarmos a live, irmãos. Quem será que ganhou hoje o sorteio? Irmã Marlene. Foi a irmã Marlene que ganhou o sorteio hoje. Irmãos, eu tenho que encerrar. Então faz uma conchinha assim para eu te dar a bênção final e nós vamos encerrar o programa Emanuel. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Que Deus os abençoe ricamente. Amém? Sejam todos abençoados. Shabbat Shalom. E se o Senhor nos permitir, sábado que vem, 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente com o programa Emanuel, Deus Conosco. Fiquem com Deus.